Antes de convidar Magno, eu queria falar um pouco do projeto Comunicafé, que foi um projeto criado pela BBC Comunicação. Boa noite a quem está chegando, boa noite Henrique e Yasmin. Foi um projeto criado em 24 de abril de 2019. O primeiro Comunicafé nós recebemos um parceiro nosso que foi o Montanha, que é um palestrante, e ele fez o primeiro projeto Comunicafé com a gente. O Comunicafé ainda não era aberto nas redes sociais, não é? O primeiro Comunicafé que nós abrimos para as redes sociais foi o último realizado de forma presencial. Foi em outubro de 2019, com a jornalista Marina Simões, na época auxiliar do jornalista, nosso amigo, grande jornalista João Alberto, do Diário de Pernambuco. Inclusive, essa entrevista desse Comunicafé está disponível no YouTube da BBC Comunicação e no nosso Instagram também. Você vai no feed e você vai ter o acesso a essa conversa. E aí, o Comunicafé, o ano passado, com o advento da pandemia, se tornou um projeto de rede social, não é? No Instagram. E o primeiro convidado foi o nosso queridíssimo cliente e amigo e parceiro, Almir Rush, cantor e compositor pernambucano, um dos maiores nomes da música brasileira. Foi o primeiro convidado do Comunicafé. E aí nós estamos hoje reestreando o Comunicafé, já num outro formato, no formato de bate-papo, aqui no Instagram, e convidamos essa figura maravilhosa, esse grande numerólogo, e, na minha opinião, o maior numerólogo hoje no mundo, o Magno Franco, que tive o privilégio de conhecê-lo, eu acho que há 10 a 15 anos atrás, e hoje vai conversar um pouco com vocês sobre a numerologia e essa pergunta que todo mundo faz e toda a sociedade se questiona, não é? O que os números, o que a astrologia, o que a numerologia diz desse pós-pandemia, o que é que vem por aí, não é? E a numerologia, ela tem resposta para muitas perguntas de nossa sociedade. E por isso que a gente convidou o Magno Franco para falar um pouco de pandemia, falar um pouco de futurologia e, claro, principalmente de numerologia. Eu vou chamá-lo aqui, já para ele dividir a tela com a gente. Magno está em Recife, tá? Lembrando a vocês que ele já está na nossa terrinha. Boa noite, meu querido Magno Franco. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal aí que já está na sala. E boa noite para os que vão chegar mais tarde e vão assistir esse vídeo aí com toda a calma, toda a paciência. Como é que você está, meu amigo? Eu estou bem, graças a Deus. Sempre que piso em Recife, eu estou feliz, né? Você sabe disso, a gente tem uma conexão de alma sei muito bem. Pernambuco. É verdade, eu estava falando isso agora, antes de você entrar, Magno, que você está no Recife, né? Eu acredito que faz uns 2 anos que você não vem ao Recife. Estou enganado? Eu saí de Recife em janeiro do ano passado, em janeiro de 2020, na primeira semana de janeiro. Eu ainda passei o Réveillon aqui e de lá para cá retornei só agora. Deu para dar uma fugidinha, mas tipo um jogo bem rápido, eu vim resolver algumas coisas muito rapidamente aqui. E já estou indo embora. Bate e volta. Para quem não conhece Magno Franco é numerólogo. Magno nasceu em São Paulo, né, mas já residiu em vários estados do nosso país, inclusive em Pernambuco. Tem família na Bahia, não é? Tem uma relação estreita com a Bahia, já residiu em Pernambuco também, mas na verdade Magno já morou em vários países do mundo, né, Magno? Desde que eu te conheço, eu acho que a gente se conhece há quase 15 anos, eu acho que na época você morava na Venezuela, se eu não me engano, naquela época, você chegou a morar um tempo na Venezuela, não foi? Nessa época eu residi chegou até na a atender, eu lembro, num dos piores momentos que a Venezuela passava, você estava lá, residindo em Caracas, se eu não me engano, né? Exatamente. No momento em que o Chávez estava partindo e o Maduro entrando, né, no regime venezuelano. Exato, e eu lembro também que você preveu, inclusive, uma das previsões suas na Venezuela foi o fechamento da maior emissora na época, não lembro o nome, foi a
Me lembro o nome da emissora, RCTV. Perfeito, que era a maior potência na época, né? Você prevê o fechamento aos executivos. Acho que você atendia, se não me engano, os executivos da emissora. E você previu isso, e eles não acreditaram. E aconteceu. E a gente fez essa previsão praticamente 2 anos antes do evento ocorrer, né? Então foi com bastante tempo aí para que analisasse. Mas foi isso mesmo, isso foi matéria de jornal e tudo na época. E aconteceu essa infelicidade, mas com toda a repressão que houve a comunicação lá, né? Então, que até hoje existe. Enfim. E para concluir o resumo porque para falar de Magno Franco, a gente tem que separar 30 minutos para falar do currículo de Magno Franco. Como a gente tem um tempo escasso aqui, aí tem que resumir, né, Magno? Magno tem mais de 35 anos de numerologia, era um executivo, né? Deixou seus negócios, era um grande empresário, comandava uma equipe grande também da empresa com a qual ele era sócio, e deixou o mercado executivo para se dedicar à numerologia e viajar o mundo todo. Hoje Magno atende clientes do mundo inteiro, né, dentre empresários, profissionais liberais, artistas, políticos, autoridades, gestores, não é, Magno? Agora é interessante assim, que geralmente você não gosta muito de citar os nomes das pessoas que você atende, mas tem alguns que a gente pode citar? Alguma autoridade renomada, né? Ou que já atendeu. A gente pode citar, acredito eu, algumas... É que eu não gosto de citar, porque uma das características do meu trabalho é a descrição, né? Então, quando o cliente me cita, ele fica à vontade, para mim é uma honra que ele possa me citar. E eu sou uma pessoa que, dentro do meu currículo, e você sabe disso, né, um dos lugares onde eu sou mais reconhecido publicamente é aqui em Pernambuco. Né, daqui, graças ao trabalho excelente que a tua empresa conduziu, e daí veio a nossa relação, né, lá atrás. Fizemos um projeto piloto aqui em Pernambuco, deu muito certo, foi muito bom. Mas eu sempre optei por não estar nessa busca de vitrine, não optei. Mas certamente eu acredito que atendo no Brasil uma fatia considerável do PIB brasileiro, né? Então, acredito que hoje nós estamos num patamar de trabalho de grandes empresas, grandes empresários. Atendo, você sabe, pessoas comuns, pessoas como eu, que sou uma pessoa comum, mas eu, como larguei uma vida executiva e eu estava em busca mais da minha felicidade, até numa atitude um pouco egoísta, do que simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro. E eu optei muito pelo anonimato, assim, por não me tornar uma pessoa tão conhecida, de pisar na rua e que as pessoas falem, cumprimentem, porque eu acho que a privacidade minha é uma coisa que é muito valiosa, né? E os meus clientes, eles também gostam dessa minha postura. O interessante é que os clientes brasileiros são os clientes mais, assim, vamos dizer, tímidos, né? Não sei se há um conceito de medo de julgamento religioso, não sei se há um medo de julgamento de outras coisas assim, por estar uma pessoa importante consultando um numerólogo, né? A gente tem no nosso currículo prefeitos, nós temos governadores, nós temos ministros, nós temos ex-ministros, nós temos grandes empresários, né? Temos uma turma enorme de executivos que estavam, não eles, mas companhias de grandes executivos. Então, assim, o brasileiro ele é mais de indicar no boca a boca, né? Mas lá fora do Brasil, eu tenho observado que a postura é diferente, né? Eu, quando atendo um cliente em Miami, Nova York, enfim, em Lisboa, o cliente pede para tirar foto, ele publica no Instagram, ele faz a maior festa e gosta de fazer isso, e faz questão de estar comigo, de me ver. E eu fico na minha, né, Fernando? A gente tem que andar conforme a carruagem. Como, graças a Deus, para mim não me falta trabalho, eu também não preciso de publicidade na minha vida atual, né? Depois que a gente constrói um nome, uma carreira, a gente tem que saber administrá-la.
E a idade me faz também querer trabalhar menos, né? Eu digo que eu estou ficando um velho preguiçoso, graças a Deus. Quero só curtir praia, festa, bem-estar, viagens. Então, antigamente, viajava para atender um volume grande de clientes. Hoje, não. Hoje eu trabalho por videoconferência, no conforto da minha casa. E quando eu viajo, eu só recebo aqueles clientes que eu gosto muito de receber, de estar junto, de bater papo. Mas a dinâmica hoje do trabalho, esse trabalho que hoje está tão em moda no Brasil e no mundo, que é o home office, eu já estou nele há vários anos. Então, eu já saí na frente aí de um monte de gente, né? E isso me dá essa liberdade de poder estar aqui falando com você mesmo na mesma cidade e tendo uma agenda que cada pessoa é de outro país, de outro estado, de outro lugar, e até mesmo as próprias pessoas aqui de Pernambuco que têm me procurado também, né? Então, eu não gosto de citar nomes, mas eu deixo à vontade que as pessoas citem, fiquem à vontade para citar. Eu lhe provoquei, foi de propósito, tá? Porque você é uma pessoa mais discreta que eu conheço. A gente atende gente que, às vezes, que está, por exemplo, na política, em cadeiras antagônicas. Então, perfeito, é complicado, entendeu? Então, principalmente na política é delicado. Perfeito. Delicado, Magno, é verdade. Para quem não conhece a numerologia, tem muita gente que é curioso em conhecer. Primeiro, procura resumir para a gente o que é a numerologia, né? E o que é que faz o numerólogo. Essa pergunta já me fizeram muito. Eu sei, mas eu sei que tem gente nos acompanhando na live que não sabe, né? O que é a numerologia e o que é que faz o numerólogo. Pois é, a numerologia a qual eu pratico é a numerologia pitagórica. Essa numerologia ela foi canalizada pelo grande Pitágoras, né, há 2.500 anos atrás, e a base matemática para a construção de um mapa numerológico é justamente o famoso Teorema de Pitágoras, que todo mundo aprendeu num dado momento na escola, e somente pessoas da arquitetura, da medicina, algumas áreas é que sabem o significado real, prático de um Teorema de Pitágoras, e os matemáticos, obviamente. Então, a aplicação do Teorema de Pitágoras sobre um nome e uma data de nascimento me permite dar uma olhada em dois aspectos, em dois pilares. Um pilar é o autoconhecimento, né? A identificação de quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, do que ela não gosta, se ela tem conflitos internos, energéticos, a gente ajuda a suavizar, a buscar o autoentendimento, para que as pessoas possam, então, através do autoconhecimento, encontrar a superação de sistemas de tristeza, de auto-boicote, de dificuldades, de tentativas de coisas que às vezes faz para alcançar a felicidade, muitas vezes alcança e não é feliz. E o outro pilar da numerologia, de modo prático, é a parte da visão que nós temos, né, que hoje a física quântica consegue explicar isso muito bem. Nós conseguimos traçar uma linha, um campo de energia, e ler esse campo de energia orientando o cliente através das previsões do tempo energético. Eu costumo dizer, de um tempo para cá, que eu sou um GPS, né? A numerologia é um GPS. Ela indica o caminho, indica a direção, o tempo para se tomar, se tem acidente na estrada para ter cuidado também, se tem policial lá para dar uma multa, não acelere demais não, vá no tempo certinho. Então a gente sinaliza. Porém, a pessoa tem o livre-arbítrio de mudar seu caminho, né? Obviamente que eu não vou dizer o que a pessoa tem que tomar no café da manhã, né? E sim explicar o tempo energético para ela entender esse tempo energético e aplicar de forma prática na sua vida. Essa aplicação dá o direito da pessoa de querer seguir ou não, ou de mudar caminhos. Então, cada vez que você muda caminhos, né, você precisa recalcular a rota. Eu hoje mesmo tive um caso de uma pessoa que me escreveu, dizendo, desesperado, que eu atendi há 4, 5 anos atrás, desesperado, dizendo que eu preciso muito falar com você porque saiu errado as coisas. Quer dizer, a pessoa lá atrás, ela mudou a rota e ela não me procurou para recalcular essa rota que ela havia tomado. Então, ela se baseou numa informação de 5 anos atrás que, obviamente, não deu em sucesso. Então, faltou dessa pessoa a disciplina de me procurar pelo menos uma vez por ano, que eu acho que é o mínimo que uma pessoa deveria fazer com um numerólogo. Perfeito. E essa disciplina... Então, é isso o trabalho.
E essa disciplina que você fala é fundamental, né? Quando você segue... É fundamental, porque... Eu vou até aproveitar, Magno, e fazer um depoimento aqui. Você sabe muito bem, eu já comentei isso contigo pessoalmente. Quando nos conhecemos, eu, como aquele tipo de jornalista cético que não acredita em muita coisa, só acredita, né, no que a gente vê, toca e pega, e fomos apresentados, eu lembro muito bem. E você acho que percebeu que eu não acreditava muito na numerologia, e você prontamente se propôs a fazer a minha numerologia. Acho que você se lembra disso. Lógico, E você fez minha numerologia, e eu fiquei boquiaberto, e passei fiz várias perguntas na época, e eu disse, não, eu vou dar uma chance a ele, eu vou seguir, eu vou acreditar, eu vou ser disciplinado, como você colocou aí, né? E interessantíssimo que todo o caminho que você fala aí dos caminhos que você trilha através dos números, né? E meu depoimento é que realmente eu segui aquele caminho, né? E as coisas realmente, os obstáculos que você preveu apareceram, inclusive no mês que você preveu. Eu até lhe comentei isso depois, naquele primeiro ano, isso fazem mais de 10 anos. E se eu não tomasse as decisões corretas naquele momento, algumas coisas importantes não teriam acontecido na minha vida para dar uma virada de chave. E você foi fundamental, não só naquele momento, como em vários momentos, até porque, depois daquele primeiro ano, eu passando a fazer numerologia todos os anos, então sempre eu estou renovando, eu me considero disciplinado, porque passei a respeitar a numerologia, a acreditar e a seguir, né, as orientações, e renovar e ser disciplinado, todo ano renovando. Então é isso que você falou, não é? Então é meu testemunho, e realmente é impressionante a numerologia. Eu ia falar a ciência, e a outra coisa que eu ia perguntar, é ciência, não é ciência? Como é que está essa discussão hoje em relação à numerologia? A classificação da numerologia pitagórica é de uma pseudociência, né? Ou seja, é uma ciência não reconhecida oficialmente, porém, oficiosamente, ela é tratada como ciência. A explicação até que eu te dou é que quando nós fazemos as previsões energéticas, né, igual o clima-tempo, igual o Waze e coisas do estilo, clima-tempo não, porque no Brasil é meio ruim o negócio de previsão de tempo, né? Não é tão preciso como é no primeiro mundo. Mas quando você trabalha a questão de previsão, tem pessoas que, infelizmente, às vezes me procuram achando que vão encontrar um vidente, né? Uma pessoa que vai ver coisas e detalhes da vida. E não é isso. A proposta da numerologia não é que você se torne dependente de alguém que vê o seu tempo, mas sim alguém que tecnicamente te passe as inclinações do tempo energético. Em numerologia, Fernando, existe tempo para tudo. É igual se você resolve ser um agricultor. O agricultor sabe o tempo de escolher a semente, de plantar a semente, de arar a terra, de ver a planta crescer, esperar a germinação, os cuidados com as coisas. Esse tempo energético que existe, esse tempo que existe dentro da agricultura, né, num ciclo produtivo, nós temos esse tempo dentro do nosso mapa. Então, às vezes, a gente tem excelente ideia, somos capazes, temos condições de fazer as coisas que sonhamos e projetamos, mas se você coloca isso em movimento no tempo errado, o resultado não vai acontecer. Então, o tempo energético, ele determina muito o tempo de ação que todos nós temos que ter para poder traçar os nossos planos. Isso é muito bom, porque tira muita ansiedade também das pessoas. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de manhã e à tarde já quer colocar em prática. Às vezes bate com a intuição e dá certo. Mas na maioria das vezes a pessoa ela vai acumular fracassos. E quem acumula fracassos acumula medos. E quem acumula medos não cresce. Então a gente tem que observar de que a vida ela é composta de tentativas, de coragem, mas sobretudo de planejamento, né? Então meu trabalho é ajudar meu cliente a se planejar. E isso, estou falando de pessoa jurídica, porque você sabe que eu atuo muito, hoje até mais
assessorando companhias, assessorando empresas, assessorando, hoje eu atendo até banqueiros em Wall Street, quer dizer, é um patamar de trabalho com extrema responsabilidade quando você entra até no mercado financeiro internacional. Perfeito, perfeito. Magno, o tema que nós estamos tratando hoje na nossa live é o advento da pandemia, né? E uma das perguntas que divulgamos antes da nossa conversa é: o que a numerologia diz sobre o futuro ou sobre esse pós-pandemia? É uma interrogação, é uma pergunta que toda a sociedade, todo o planeta faz em todos os segmentos, né? A numerologia tem estudado especificamente, no caso da numerologia, você tem que estudar uma determinada região. E aí eu acho interessante a gente falar de Brasil, de Pernambuco, né, por exemplo. O que a numerologia diz sobre o futuro do nosso estado de Pernambuco, do nosso país, depois dessa pandemia, Magno? O que é que você pode falar sobre isso? A pandemia, ela afetou o planeta, né? Um movimento global. Nós estamos, nesse ano de 2021, nós estamos no ano 5, que é uma energia, porque você soma o ano, então a energia cósmica, a energia comum no planeta, é a energia, nesse ano, da movimentação, né? Então você vê que uns surtos são controlados, outro lugar desperta, aí aquele lugar que está despertado consegue controlar, aquele outro cresce do nada de novo. Então, em realidade, nós estamos vivendo um momento energético que ninguém tem certeza das coisas, né? E a gente tem que aproveitar um movimento rápido para garantir o nosso dinheiro, o nosso sustento, o nosso trabalho. Estão ganhando muito dinheiro nessa pandemia e tem clientes que são poupadores, que conseguiram, que dentro da sua filosofia de vida, pessoas conservadoras, têm um patrimônio, têm um dinheiro, e resolveram diminuir os gastos e esperar essa chuva passar. Então, todo mundo me pergunta: Magno, isso vai passar? Veja bem, tudo obedece ciclos. Os ciclos são de 9 anos, né? Então, esse ciclo atual que nós hoje estamos, ele começou, quando entramos em 2020, houve uma quebra de energia. Porque quando você pega 2019 e soma esse número, dá o número 12, né? 2019 dá o número 12, que somado dá o número 3, que era o número da espera. Era um número no planeta que as coisas estavam caminhando, havia crescimento, mas havia uma coisa de stand-by e de movimentação energética. Quando você estava na escala do 12, né, nós entramos em 2020, que deu o número 4, o planeta ele teve uma queda de 8 pontos de energia. E o que significa isso? A entrada de uma nova década. Apesar da década começar em 2021, mas numerologicamente, os anos que são 2010, 2020, 2030, você já entra no campo de energia dessa década. Então, o que acontece? Quando nós saímos e tivemos essa queda, eu sabia que alguma coisa da natureza iria acontecer, né, que iria mexer com o planeta e queria mexer com a economia do planeta. Eu não imaginava que ia ser um vírus, né? Isso daí não estava dentro do meu campo de entendimento. Mas eu imaginava, sim, de que existiria alguma coisa que mexeria com as finanças do planeta. Você veja que com todos, né, levando em conta aqui no Brasil, com todos os problemas da pandemia, todos os estados brasileiros conseguiram zerar suas contas, né? Ficaram com saldo positivo, né? Ou seja, dentro do problema com menor arrecadação, com tudo, tiveram vantagens, o que foi bom, porque o ano de 2020 foi um ano que todo mundo terminou com azul. O serviço público, né? Os estados e municípios, todo mundo terminou com a sua conta zerada. E muitos com saldo bastante positivo, até podendo fazer outras coisas. Então, o dinheiro, ele foi o movimento do ano de 2020. O ano de 2021, ele fala da criatividade.
Então está surgindo um monte de vacinas, um monte de caminhos. É óbvio que o 5 ele fala do comércio, ele fala da resiliência, da adaptabilidade. O 5 ele é uma energia de liberdade. Então não dá para ficar parado como foi em 2020, a gente esperando que a pandemia passasse. O ano de 2021, ele diz assim, a humanidade tem que se mexer. A humanidade não pode se acovardar diante de um vírus, diante de algo que sempre existe de ciclos em ciclos, né, no planeta. Esse não é o primeiro vírus que nós temos contato, tivemos N vírus aí, e nem por isso a humanidade deixou de existir, nem por isso o planeta foi dizimado. Então, a energia do número 5, ela propõe a todos nós, habitantes desse planeta, né, tirar coelhos na cartola. Eu conheço um monte de gente, você deve conhecer, que perdeu o emprego e começou uma outra atividade, foi trabalhar em casa, começou a dar jeito, às vezes começou a ganhar mais dinheiro, já nem pretende voltar ao trabalho que tinha. Né? No ano passado, muita gente teve resistência do home office, hoje muita gente gostou, empresas gostaram, já se fala lá no Vale do Silício, né, de que daqui 5 anos, 50% a 70% dos comerciais do planeta vão estar desocupados, né? Porque houve uma mudança de comportamento. Então, nesse ano número 5, globalmente falando, ele é o ano que está todo mundo se mexendo de um lado para o outro. As viagens sendo restartadas, né? As pessoas tentando buscar a sua liberdade, a sua independência financeira, porque também as pessoas precisam de dinheiro para poder seguir o caminho. Então, ele é um ano positivo para quem está dentro dessa visão, dessa mentalidade. Aquelas pessoas que ficam na energia do número 5 aprisionadas, seja por problemas de saúde, seja por medo, vai ter mais dificuldades de poder alavancar nesse ano. E esse ano ele é um ano, sim, de oportunidades. Eu acredito que no final do ano o planeta vai se recuperar muito bem da perda financeira de que houve em 2020, que era o 4, né? Então o 4 ele fala de que os gastos iriam superar as receitas, né? E os países que tinham mais poupança disponível podendo fazer coisas melhores. Então esse ano é um ano de competição global. Quando você olha a energia do número 5, Fernando, e joga para o mapa do Brasil, e aí eu vou responder sua pergunta, né? Assim, só para concluir, dentro desse ciclo, desse ano 5 que nós estamos, nós ainda precisamos de mais 4 anos e meio para finalizar o ciclo do planeta. Então, na minha opinião, mesmo que existam vacinas, mesmo que existam remédios, que venham a criar remédios específicos, na minha opinião, não, o controle absoluto desse tipo de problema não acontecerá rapidamente, entendeu? Eu acho que pode ser devido, por exemplo, o ano 5. O 5 ele fala de Mercúrio, fala de movimentação, novas variantes, né, acontecendo. Então parece que cada variante que vem, parece que a gente partiu do zero, tudo de novo. Né? A gente caminha e parece que agora tem a nova variante. Essa está pegando quem já foi vacinado e quem já pegou uma vez. Então a gente está assim, perdido nessa história. Mas o 5, ele fala como se você estivesse numa guerra, você vai ter momentos que você vai ter que fingir de morto para poder levantar a cabeça e seguir adiante. Né? Então tem que cuidar de todos os detalhes. Não dá para focar só num problema. Tem que usar esse problema com resiliência, com coragem, com inteligência, né, para que as pessoas possam estar em movimentação. O ano que vem, ele vai ser um ano 6. Então, ele tende a ser um ano onde a comunicação, as pessoas vão chegar num denominador comum em relação a como me portar diante dessa pandemia. Magna, a pandemia, então, vai continuar existindo? Na minha opinião, vai continuar existindo. Entendeu? O vírus não vai morrer porque todo mundo foi vacinado. Para mim, o planeta é muito grande, são muitos bilhões de habitantes, não acredito que em 1 ano, 2 anos vai conseguir vacinar todo mundo. Então, eu acredito que esse processo, ele ainda vai tendo altos e baixos, bolsões. Às vezes aqui no Brasil a gente vai ter o controle da coisa, mas um país da África de repente não vai ter, ou um país árabe de repente não vai ter. Mas eu acho que ainda até 2024, 2025, nós vamos ter notícias
sobre isso. E a mudança de comportamento, né? Hoje eu sinto feliz de ir para uma academia e ver as academias mais limpas do mundo, ir num restaurante, ver tudo limpo, cheiroso, alquinho ali. Então, essa mudança de comportamento veio para ficar, e isso é bom. Eu acho que nós, humanos, aprendemos muito diante da pressão e do medo, né? Uma vez eu escutei Jô Soares dizendo, naquela época que havia discussão no Brasil sobre cinto de segurança, né? Ah, ninguém vai se adaptar, os motoristas diziam, imagina, eu não consigo dirigir com cinto, não sei o que, não sei o que. Bastou o governo instituir multa para quem não andasse com cinto. Rapidinho todo mundo se adaptou ao cinto. Então eu acredito que não tem que proibir, mas tem que criar regras e situações para que cada um seja responsável por suas atitudes. Então esse 5 ele fala disso. Só que o 5 ele é dissonante. São muitas pessoas com ideias opostas. Já no ano que vem, nós vamos ter essa dissonância, vai haver uma consonância. Então o ano que vem eu acho que vai ser um ano muito mais calmo, muito mais sereno, muito mais previsível a nível de humanidade. Porém, olhando... 2022, você fala. 2022, a energia cósmica, né? Eu acho que 2023 vai ter outro grande surto, talvez de uma outra doença ou de outra coisa que venha acontecer. Vai ser um ano estranho. 2024 vai ser um ano que vai mexer frontalmente com o sistema financeiro. Então, vai ser um ano que vai mexer enfim, com a energia ligada a poder, a dinheiro, a uma série de coisas. E 2025 seria mais ou menos o período do mundo chegar num denominador comum. O que nós vamos fazer daqui em diante? Então, eu acredito que essa pandemia seja uma primeira experiência, uma primeira vivência que nós estamos vivendo, de outras que virão. E eu acho que não dá para a gente ficar acreditando de que o planeta voltará a ser ao que era. Isso daí é uma idiotice acreditar nisso. Mas também não podemos estar, né, acuados diante de situações difíceis. Mas eu acho que 2023 vai ser o período de uma nova fase, um novo traçado. Então, esses próximos 4, 5 anos, a humanidade tendo que entrar em acordos mesmo de comportamento, muitos que a gente não gostaria, mas vamos ter que fazer, e outros que vai ser importante ser feito. Então, eu vejo com muito positivismo. O Brasil, ele está numa energia nesse ano, porque assim, você tem que enxergar tudo em forma piramidal, tá? Então, o planeta é a energia que está aqui no topo, e todos dentro da pirâmide, debaixo, na base dessa pirâmide, estariam todos os países. Então, cada país e cada cidade, cada estado, tem uma data de nascimento. Então, a vibração muda, porque senão seria uma coisa estúpida. Nós seríamos soldadinhos de chumbo do cosmo, do universo, de Deus, e essa não é a proposta, né? Estamos aqui para evoluir como humanidade, e o livre-arbítrio é fundamental para a evolução da humanidade. Então, sim, eu estava falando que no topo dessa pirâmide, então aqui, 2021, energia do número 5, Brasil, até setembro, estará na energia do número 20. E a partir de setembro, porque o aniversário do Brasil é 7 de setembro, nós entramos na energia do número 21. Então, o Brasil, desde 2019, Fernando, entrou num novo ciclo energético, num ciclo, inclusive, chamado um ciclo virtuoso. Né? O Brasil, durante 9 anos, eu até fiz uma aposta que em 2 giros, cada giro são 9 anos, eu acredito que o Brasil, em 18 anos, e já passaram-se 1 ano e meio disso, já estamos quase terminando o 2º ano, eu acredito que o Brasil será primeiro mundo, porque o Brasil entrou numa fase de crescimento. Então, mesmo diante de todas as adversidades, o país não vai parar, o país está crescendo. E esse ano eu já fiz uma previsão para o Brasil, tá nas minhas redes sociais, eu afirmei que seria o ano de grande entrada de parceiros, né? Então, as privatizações evoluindo, dinheiro entrando, ou seja, sociedades, parcerias de coisas de infraestrutura. Nós vimos aí essa questão da SEDAI, lá no Rio de Janeiro, que foi a primeira, o Brasil inteiro vai ter que abraçar essa questão
de cuidar do saneamento básico, né? Então isso também é uma oportunidade de ingressos volumosos de dinheiro e de trabalho para todo brasileiro de norte a sul no país. Então essas parcerias acontecendo nesse momento. Tá? E são alianças de longo prazo. Isso é uma coisa boa. Não é dinheiro especulativo. É dinheiro que vem para ficar, para produzir, para gerar trabalho para mim, para você, para todo mundo aqui que está escutando, nas suas diferentes áreas. Porque o dinheiro, quando entra, ele circula. E se ele circula, ele vai parando na mão de todo mundo. O problema do dinheiro é quando ele não circula, que ele fica represado na mão de meia dúzia de pessoas, porque vai faltar dinheiro para o resto. E nós vamos entrar agora em setembro na energia do número 21 no Brasil, que é uma energia muito positiva mesmo. Eu acredito que o Brasil, até 7 de setembro, já terá essa pandemia totalmente sob controle. Eu acredito. Mas não... Até 7 de setembro desse ano. Desse ano, agora. Eu acredito que teremos tudo sob controle até 7 de setembro. Por quê? Porque nós entramos num ciclo muito positivo a partir do dia 7 de setembro até 7 de setembro do ano que vem. Uma energia do número 21, até a imagem do Brasil melhorando demais, a imagem internacional, os resultados que serão apresentados. Vai ser um período de grandes inventos, né? E eu não invisto em bolsa, né? Mas quem souber investir em bolsa e tudo, a partir do dia 7 de setembro, poderá ter picos de ganhos enormes, né? Quem investir, o turismo vai dar uma aquecida no Brasil fenomenal, fenomenal. Nós vamos ter um final, então, em estados como Pernambuco, né? Eu estava ontem, hoje eu cheguei da Paraíba, tá? Fui conhecer um lugar, poxa, tantos anos de Nordeste na minha vida, não conhecia, e um potencial turístico, assim, incrível, que me lembrou Porto de Galinhas há 30 anos atrás, Carneiros de 15 anos atrás, que hoje está crescendo. É uma região maravilhosa que é o litoral sul da Paraíba, aqui do lado, 100 quilômetros. Eu saí de Boa Viagem, peguei o carro. Perfeito, lindíssimo. Eu acho que é quase a mesma distância daqui para Carneiros. Belíssimo. Isso. Então, belíssimo. O turismo sendo muito favorecido, né? Isso daí vai ser uma das áreas que vai chamar muita atenção no Brasil. Então, eu acredito que se o turismo vai ser fomentado, além do turismo interno, que já está bastante melhorando no Brasil, eu acredito que nós vamos ter a chegada de muita gente de fora. E será em função de quê? De um controle dessa pandemia. Né? Se você me perguntar, Magno, vai ter carnaval no ano que vem? Eu acredito que sim, pela numerologia do Brasil, por essa energia do Você prevê carnaval? Você prevê carnaval no Brasil ano que vem, Magno? Prevejo o carnaval, prevejo o Réveillon, prevejo o Natal, tudo. Réveillon já esse ano? Já esse ano. O Brasil, quem for inteligente, a área de eventos vai ser muito aquecida depois do dia 7 de setembro. Os shows vão voltar, as coisas vão acontecer. Pode ter certeza que no final do ano nós temos muitas alegrias. Aquelas pessoas que mexem com essa área, não perca a esperança. Tem aqui, e tem muita parceria externa chegando aqui no Brasil. Eu acredito que o mundo está olhando, ele está mirando a lupa para o Brasil. O Brasil, na minha opinião, é a bola da vez a nível global. Então, esse 21 trazendo sorte para o Brasil. Mas tudo acontecendo em função dessas parcerias que estão sendo construídas agora. Então, desde setembro do ano passado, já começou esse movimento de muitas alianças em longo prazo, volumes expressivos de dinheiro, e a tendência é que essa curva vá aumentando ano a ano. Então, nós vamos ter muito menos desemprego no ano que vem, nós vamos continuar a gerar empregos. Daqui 2 anos, o Brasil vai estar financeiramente, economicamente, super estável. Eu acredito que o Brasil tende, nos próximos 4, 5 anos, assim, ano a ano, está gerando milhões e milhões de empregos aí. E se Deus quiser, se tem emprego, tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem movimento. Se tem movimento, temos prosperidade, né? Então, eu vejo também a energia do 21, como ela é uma energia de comunicação. Hoje, essa comunicação virtual ela é muito rápida, ela é muito ágil. Então, eu vejo aqui muita comunicação existindo, mas comunicações de bom teor. O Brasil está já há 2 anos entrando numa fase virtuosa
mas essa aceleração vai ser muito sentida entre setembro de 2021 até setembro de 2022. Pernambuco, é interessante que a gente já fez mapa tantas vezes de Recife, né? Eu faço mapa muito de Caruaru, que você falou, que eu amo aquela terra, né? Tem uma clientela maravilhosa, sou sempre recebido com um tapete vermelho em Caruaru, uma coisa incrível. Nem sei porque eu não sou cidadão caruaruense, quem estiver me escutando pode fazer quem não sabe, quem não sabe, eu acabei não dizendo, Magno é cidadão recifense, recebeu o título de cidadão recifense pela Câmara Municipal do Recife. E já vai uma dica aí para Caruaru, atenção Caruaru, Magno tem que ser cidadão caruaruense, porque você tem uma história longa também em Caruaru, né? Tenho mesmo. Com empresariado, na área política também. Perfeito. Caruaru, eu digo que Caruaru é um cantinho do mundo que eu escolhi para fazer amigos. Então, Caruaru é um lugar muito especial no meu coração, na minha afetividade, no meu respeito. Caruaru eu descobri por acaso, né? Então, eu descobri também graças ao trabalho que você realizou lá atrás. Porque as pessoas de Caruaru vieram me buscar e me levaram para lá. Quando me levaram, eu fiquei encantado com tudo aquilo. É uma cidade apaixonante. Caruaru, Gravatá, Recife, são cidades apaixonadas. E Caruaru sempre foi. Né? Eu tenho um carinho também muito especial por lá. Então, hoje, quando eu faço o mapa do estado de Pernambuco, eu percebo coisas que eu não havia me atentado, nunca ninguém pediu também. E Pernambuco, rapaz, está no ano também 20, que é o mesmo ano que o Brasil se encontra nesse momento, só que ele entrou nesse ano 20 agora em março, que o aniversário de Pernambuco é de 12 de março. 12 de março, perfeito. Até 12 de março do ano que vem. Então, eu vejo que as grandes parcerias que já estão acontecendo no Brasil desde setembro do ano passado, aqui começa a se achegar também. Eu vejo que muita coisa já está sendo costurada. Acredito eu que entre julho e novembro muitas coisas serão anunciadas. Viu? Eu vejo que Pernambuco entrando numa fase, isso obviamente vai ser distribuído a nível de estado, né? Acredito eu que muitas coisas importantes estarão acontecendo. E entre julho e novembro existe um processo de um renascimento para Pernambuco. Eu não sei que tipo de ações irão acontecer, mas é um processo que representa um renascimento. Porém, é como se Pernambuco estivesse se preparando para um casamento, né? Ela entrando numa energia de amor mesmo, de casamento. Mas antes desse casamento, aqui havendo uma ruptura, como se fosse necessário para que o casamento existisse, uma separação, né? Então, eu acredito que está havendo aqui entre julho e novembro algum movimento dentro do Estado que poderá representar algum tipo de mudança até drástica, mas alguma mudança que altamente benéfica para o Estado. E Pernambuco também está, desde o ano passado, no caso, entrando, você veja, fechou bem as finanças do Estado, né? Vamos independente assim, de toda a condição da pandemia, mas terminou bem, que era o primeiro ano desse novo ciclo. Agora ela entrou no segundo ano. O ano passado era um ano 19, um ano solar, um ano relativamente, né, de sorte na questão macroeconômica do Estado. E eu acho que muitos bons contatos foram feitos nesse ano passado. E o que esse ano já começa a germinar. Então, eu tenho certeza que Pernambuco, até o final do ano, já estará apresentando projetos de longo prazo e coisas muito importantes aqui para o Estado, onde nós, como população, né, as pessoas que vivem aqui, vão se beneficiar. E Pernambuco entra também, a partir de março do ano que vem, nessa mesma energia que o Brasil está entrando agora em setembro, que é a energia do número 21. Então, nós podemos... Coisa boa. Eu acho que, assim, o pior já passou. Nós já estamos subindo uma escada. A gente mudou de andar. Agora é um processo mês a mês, período a período. Vamos cuidar das coisas sem perder o foco. Mas o Estado de Pernambuco tem que aproveitar essa energia que ela está para também melhorar muito a condição de trabalho, a condição da saúde pública também do Estado. Eu acho que essa pandemia deixou aos gestores, sobretudo, né,
uma excelente, como é que se diz, uma excelente lição de que investir maciçamente em educação e saúde é fundamental. Perfeito. Né? E aqui está mostrando que o Pernambuco está indo bem. Eu estou otimista. Então você nos deixou uma notícia positivíssima para Pernambuco, para o Brasil, né? Para o setor de eventos, que é o setor que um dos que mais sofre aí nessa pandemia, né? Então aí quem estiver nos ouvindo for do setor de eventos, uma notícia, né, espetacular. Magno, o nosso tempo, como eu digo, né, nosso bate-papo teria que ter no mínimo 2 horas, porque, né, eu sei que tem muita coisa ainda dos números aí, não é? Eu tenho certeza disso, e quando você faz uma numerologia por baixo é 1h30 de conversa, né? É 1h30, uma hora e meia de você decifrar os números, né? Isso é impressionante, esse é o seu talento. Mas aí eu ainda tenho as perguntas aqui dos nossos internautas, seguidores, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? O pessoal que foi lá no Instagram da BBC Comunicação, seguiu a gente lá e colocou a pergunta. Eu tenho aqui, Magno, a pergunta da Nath, da Larissa Silva e da Rafaela Santiago. A Nath pergunta o seguinte, e a gente só tem ainda 3 minutinhos. Vamos botar aqui 1 minutinho para cada um de resposta. A Nath pergunta, como a numerologia prevê a chegada de um outro vírus ao redor do mundo? E como a numerologia explica a questão do desemprego no Brasil? É a pergunta da Nath. Existe algum... Você falou das cepas, né? Que pode. Bem, então, assim, na minha opinião, virão várias cepas. Ponto. Assim como a gripe sazonal, que todo ano tem cepa nova, que a gente tem que atualizar a vacina, e acho que vai se levar um tempo para que haja vacina suficiente, haja estrutura suficiente para estar repetindo essas doses por isso que eu digo, essa pandemia não termina em pouco tempo, isso vai ser uma coisa longa, na minha opinião, de pelo menos uns 4, 5 anos. E cada nova cepa é praticamente um novo vírus. Eu não sei se você leu hoje, já descobriu-se, a China anunciou de que agora tem a gripe aviária, que também já está chegando. Isso. Né, deram a notícia de algo muito ameno, tudo, mas a gente fica meio com medo também quando escuta essas coisas, né? Porque no começo também era algo que não ia chegar no verão brasileiro. E depois nós vimos o resultado. E foi rápido. Foi rápido. E a questão de trabalho, bem, os números já dizem que já começou um aquecimento de geração de trabalho. Mas o que acontece, Fernando? Em Pernambuco, como ele entrou agora nesse ano 20, a tendência é que a partir de novembro, entre julho e novembro, tenham algumas mudanças. Eu acredito que vão ter mudanças, inclusive promovidas pelo governo do estado e coisas desse tipo, que serão positivas. Acredito que terão cortes. Acredito que vamos ter problemas no estado, que o estado vai ter que ser muito forte para corrigi-los e para apoiá-los. Mas aqui, de novembro a março, existe uma questão de um aquecimento. Então, se ela pergunta sobre aquecimento de trabalhos no Brasil, esse aquecimento já está existindo, né? Saiu até números do IBGE ontem, é só ela procurar que ela vai saber. Perfeito. Mas aqui a nível de Estado, porque às vezes esse aquecimento é uma visão global, né? Mas às vezes tem que ver em que lugar está acontecendo. Na minha opinião aqui, o boom que pode se dar de empregos seria por algum motivo a partir de novembro. A partir de novembro. E essa área de eventos e tudo, que eu acredito que nós vamos ter esse aquecimento, eu acredito que vamos ter carnaval, sim. Talvez seja um carnaval onde muitos não queiram participar, porque aí tem essa questão também. Talvez não seja aqueles carnavais tão volumosos como era antes. Eu acho que vai depender muito da análise pessoal. Eu mesmo não quero participar de carnaval, e não é por nada, não sou contra, adoro carnaval, mas eu estou numa fase que eu estou me mudando, estou indo embora, então eu já cortei carnaval da minha vida por um tempo, né, em função da minha mudança. Mas eu acredito que também em Pernambuco, a partir de março, aí sim vai haver uma pisada no acelerador. Nós vamos ter boas notícias aqui. Temos que lembrar que ano que vem é ano de eleição, né? E sempre, graças a Deus, ano de eleição beneficia as pessoas também. Existe sempre movimentos positivos. Então, eu creio que a gente vai correr atrás do prejuízo e vamos ter bons resultados, viu, Fernando?
Maravilha. Magno, tem outra pergunta aqui da Larissa Silva, que eu posso até ajudar ela nessa resposta. Ela pergunta: como calcular a numerologia de casa? Eu vou dar uma dica que eu dou para todo mundo. Entra no site magnofranco.com.br e lá tem assim, calcule. Tô certo, Magno? Você vai lá, calcula e você tem um resumo ali, você tem ali um aperitivo, né? Apesar que a numerologia tem que ter um estudo mais aprofundado, é um atendimento aí de 1 hora mais ou menos, no mínimo, não é? Mas no site de Magno, você, Larissa, eu acho que respondendo a pergunta dela, como calcular a numerologia de casa, magnofranco.com.br. Vai lá em calcule, eu acho bacana, às vezes eu faço isso. Eu indico acho as pessoas que para ela está fazer. perguntando uma coisa bem simples assim. Como é que se calcula? É simples. Você não vê o nome da rua, você só vai ver o número, se você mora em apartamento. É o número do seu prédio Isso. somado ao número do teu apartamento. Soma-se isso. Perdão. Como calcular a numerologia da casa? Tá certo. Exatamente. A pergunta dela é essa. Não é de casa, não. Perdão. É da casa. Perfeito, Magno. Continue. Então, você soma o número, vamos supor, eu estou aqui num edifício que o número é 4010, então dá o número 5. Eu estou num apartamento que somado dá o número 8. Então, a energia desse imóvel que eu estou, eu tenho que pegar esse 5 somado com esse 8, vai dar o quê? Vai dar 13. O 13 eu somo dá 4. Então, a energia do número 4 é uma energia muito boa de trabalho. Né? Então, como eu trabalho em casa, eu estou trabalhando pra caramba desde que cheguei aqui nessa energia desse apartamento. Né? Então, os clientes procurando tudo, eu estou super feliz com o resultado financeiro. Mas, para uma moradia, o número 4, ele é bom para quem trabalha em casa, mas quem trabalha na rua, ele já não é uma energia tão positiva. Tem outros que são melhores. Mas é sempre a somatória do número do imóvel, né, como um todo, e se você morar em apartamento, com o número do apartamento. Você soma esses números e reduz a um só dígito. É o famoso 9 fora. Então, vamos supor que a soma de 480, 4 mais 8 dá 12, mais 0 dá 12. 1 mais 2 dá 3. Aí é a energia que fala do imóvel, a energia do número 3. E aí ele pode entrar no meu Instagram e dar uma olhada lá no Instagram, que eu falo, eu montei um Instagram explicando a potencialidade de cada número, de cada energia de cada número. E a pessoa pode dar uma olhada ali, tem vídeos, tem tudo, dá para brincar bastante ali no Instagram. Maravilha, que é esse Instagram que você está agora falando comigo? É, esse, um Magno Numerology. Perfeito. Perfeito. A outra pergunta é da Rafaela Santiago, para a gente encerrar, temos mais 2 minutinhos. Qual o melhor número para as empresas? Depende, Fernando. Isso daí não é receita de bolo. Depende do nicho que a empresa atua. Começa por aí. Né? Porque as pessoas têm mania de falar, eu quero tudo 8, porque já ficou na boca miúda que o 8 é o número da comunicação. Que não, é o número do dinheiro, do poder, né? E todo mundo quer ter poder. Mas só que você tem que entender que se você montar uma empresa com a energia do número 8 e oferecer para uma classe de um poder aquisitivo baixo, as pessoas vão gostar, vão admirar, mas não vão poder adquirir. Então você precisa ter uma outra energia para o teu público-alvo. Então realmente um caso desse não dá para dar uma receita de bolo qual é o melhor número. Isso daí tem que ser sentado, feito análise, feito estudo. É toda uma entrevista que o cliente passa para a gente saber para quem vai vender, o que vai fazer, se é serviço, se é produto, qual é o objetivo, se você tem marca, se a tua marca vai entrar ou vai ser a marca do outro. É bem complexo assim, mas a gente só pode fazer e dar essa orientação depois que a gente faz toda uma anamnese, incluindo o mapa dos sócios dessa empresa. Porque tem mapas. E o que é que ela tem que fazer então? Ela tem que entrar em contato com o Magno Franco. Como é que faz para entrar em contato com o Magno Franco? Pelo site, Magno, ou pelo Instagram também? Até aqui pelo Instagram, se ela entrar em contato, a gente entra em contato com ela sem problema. Mas, gente, cá entre nós, né? Obrigado aí por toda essa reverência, né? Mas existem ótimos numerólogos no mundo, tá? Eu acho que eu mesmo com o meu trabalho, graças a Deus, eu consegui despertar muitas pessoas para a numerologia. Eu acho a numerologia uma carreira nobre, acho uma carreira nobríssima,
Eu sou autodidata, eu digo que quando eu estiver cansado de atender, sem saco para estar atendendo o cliente, desculpa a expressão, eu vou dar aula de numerologia. Mas isso eu acho que ainda vai levar uns 20 anos. Então, quem quiser, dá para esperar. Se já tiver uma idade avançada, o conselho que eu dou é comece a comprar livros e a praticar. Numerologia é prática e observação e muita análise, muito exercício. Maravilha. Magno, foi massa nosso bate-papo aqui. Estou muito feliz, tá, em reestrear aí o Comunicafé com tua presença. Você é uma pessoa iluminada, né? E espero que todos tenham gostado aí desse bate-papo, tá? Só deu para fazer essas perguntas por causa do nosso tempo. E vai ficar gravado aí, né, no Instagram da BBC e as pessoas podem depois, né, fazer. Mas eu quero só te agradecer, meu irmão, tá, por tudo. Obrigado por ter aceitado o convite de participar conosco aqui do projeto Comunicafé. E deixo a palavra contigo aí para se despedir aí do nosso bate-papo. Vamos lá. Gente, eu vou deixar uma mensagem aqui, que hoje eu passei o dia me lembrando de uma querida amiga pernambucana que partiu, a Graça Araújo, né? A Graça é uma pessoa que nos tornamos amigos íntimos. Gostava muito de você. Tivemos uma relação muito próxima, ela também totalmente incrédula com numerologia quando eu conheci. Ela foi minha cliente, e eu posso dizer, porque todos os amigos de Graça e todas as pessoas sabem que Graça se consultava comigo. Houve um caso muito interessante que nos aproximou, que Graça não sabia o dia do aniversário dela, ela não sabia o dia exato que ela nasceu, ela tinha uma certidão, mas ela sabia que esse número não existia. E eu fiz uma pesquisa numerológica muito demorada e nós conseguimos encontrar a data de nascimento real de Graça. Não é um trabalho que eu não me proponho a fazer, mas com ela eu fiz porque havia elementos para isso, porque era um hiato de 15 dias. Então eu tive que fazer 15 mapas numerológicos apenas e ela passou por uma sabatina de 3 horas comigo para eu encontrar o número da data de nascimento dela. Então, isso nos aproximou demais, Fernando. E nos tornamos amigos e tudo, e ela ainda fez o favor e a gentileza dentro do amor que eu sinto por ela, porque eu acredito na eternidade da alma. A minha amiga partiu no dia do meu aniversário. Então, eu nunca vou esquecer, graças a Deus, da minha vida. Verdade. Exatamente. Então, minha amiga querida, estava me esperando, inclusive, naquele mês aqui, enfim. E eu, por me lembrar de Graça... Eu, por me lembrar de Graça hoje o dia inteiro, eu gostaria de dizer o seguinte, gente, nós estamos aqui para viver. Nós somos seres em evolução, todos aqui temos e podemos evoluir um pouquinho a cada dia na nossa vida, desde que a gente plante bondade e generosidade no nosso coração. Eu tenho notado que as pessoas estão muito irracíveis em relação a várias coisas. Essa pandemia mexeu com a humanidade. Mexeu com rico, mexeu com pobre, mexeu com branco, com preto, com amarelo, mexeu com héteros, com gays e todas as suas vertentes. Então, o que acontece? Houve e está havendo uma mudança. Nós temos que encarar isso como uma mudança que estava prevista acontecer, inclusive nos livros sagrados, na própria Bíblia. Então, nós temos que entender que toda mudança que mexe o coletivo humano, ela como resultado final é para melhor. Então, não percam as esperanças. Lutem todos os dias. Tenham fé, porque a fé está sendo um elemento fundamental para a gente poder passar por tudo que nós estamos passando. E não percam, por nenhum motivo, o bom humor. Não perca seu sorriso, não perca sua gargalhada, entendeu? Vamos fazer como os japoneses fazem, que com um sorriso conseguem enfrentar um terremoto, um tsunami, guerras, né? Então, os orientais têm isso para nos ensinar. Então, não vamos perder dentro de nós o otimismo diante da vida. E estamos no ano 5. Esse ano é de mudanças, de resiliência e de adaptabilidade. Faça uma profunda reflexão de como você está levando sua vida
E quem sabe não é momento também de você baixar a sua guarda e fazer algumas mudanças que serão interessantes para você, para sua família, para a sua cidade, para o nosso país, para o planeta, como consequência. Viu? Eu desejo tudo de bom a todos e obrigado Perfeito. por essa oportunidade de poder exprimir um pouquinho do meu trabalho, daquilo que eu gosto tanto de fazer. Obrigado. A gente que agradece, Magno, pela tua presença, pelas tuas sábias palavras, como sempre. Né? Obrigado. Boa noite, querido. Fica com Deus. Um abraço a todos. Fique com Beijo Deus. no coração. Obrigado. Tchau. Amém. Tchau. Lembrando a todos que vai ficar disponível o vídeo da BBC Comunicação. Até o próximo